você comia lá? Ah, várias coisas. O DJ Christian manda aqui, roubado desse jeito. O Jaime, Palmeiras estilo europeu. Renato, escuta o técnico do Sporting Cristal. Ponderado. É o Zé Ricardo. O time sujo da Barra Funda ganhou novamente, diz aqui o Lutini. Eu acho que roubado, nesse caso, é uma palavra que não se aplica. Porque, agora também, Leandro, eu queria dizer que eu acho que o Abel foi infeliz na entrevista quando ele falou que o Palmeiras joga contra tudo e contra todos. Também não é verdade, porque se fosse assim, o pênalti não seria marcado. Se fosse uma coisa contra o Palmeiras... Mas é mais para alimentar a coletividade. E outra coisa, acho que todo mundo não é dá uma coisa vida nem contra o outra, Palmeiras. entendeu? Não é uma coisa Mas você nem não acha outra. que é isso mesmo? Então o que é? Não, mas todo mundo Então dá a vida solução contra pro Palmeiras todo mundo. a solução pro Palmeiras é que Não, os mas, por times exemplo, joguem Não, mas por exemplo, você acha mais que ou menos. Você acha que o Corinthians não jogou diferente contra o Palmeiras do Mas é mundo? um clássico, né? Não, Ué, mas querido, mas aí então, foi por causa da Mas É uma- assim, como Não, ele, foi como por ele causa tem da circunstância do jogo Assim, também. eu acho a argumentação muito rasa, tá? Então é o seguinte, por que o teu time não joga? Porque eles dão a vida contra o Palmeiras. Não é dá uma por segurada, conta disso, dá uma mas é um segurada, fator. pô. Ué, mas assim, Ivan, desculpa, mas os times entram mais ligados porque precisam entrar mais ligados com o Palmeiras. Então, isso é uma e o realidade. Palmeiras Você não acha acha que ontem- soluções. Você querendo aceitar ou não, é uma realidade. Mas que ontem existe. isso é justificativo? Não, eu acho que ontem não. Acho que ontem o que complicou foi até o que fala aqui o Wendel. O Palmeiras precisa ser mais incisivo pra não correr susto. Teve 10, 15 chances pra fazer um gol antes dos 15 minutos. O que muda completamente. Sim. Não fez o gol. O Cabral acertou um chute que... Duvido que ele vai acertar um outro chute. E aí, cara, começa a dar aquela. Você vai uma vez, você não consegue fazer o gol. Você vai segunda, não consegue. E aí começa... Não, e esse tudo dá negócio errado, que né? todo mundo dá vida contra todo mundo. Esses times que vêm aqui ao Brasil, imagina, por exemplo, se o Independiente de Medellín ganha do Flamengo ontem no Maracanã. Tomou de 4, mas de repente... Então todo mundo dá vida, porque é o jogo da vida pra eles. Você vê os caras que jogaram com o Santos lá, deram a vida. Os caras que jogaram com o São Paulo na terça-feira, deram a vida. Só que não conseguiram. Acho que esse discurso... Todo mundo dá a vida contra grandes times, que são momentos épicos. Se o Sporting Cristal empata o jogo ontem aqui... Pô, ele tomou de 6 a última vez, não foi isso? Do Palmeiras? Foi. Já pensou se ele empata ontem? Era um fato histórico, então os caras dão tudo mesmo. Não, Santa Fé veio aqui passear contra o Corinthians. Não, mas a questão não é muito... Tudo bem, eu concordo que você pode, de repente... O Abel costuma fazer isso. Ele usa várias questões pra talvez não explicar o mau rendimento. Você achou que o Palmeiras jogou mal ontem? Não, eu não acho que o Palmeiras pra tenha gente jogado entrar mal. no Eu acho que o assunto do Palmeiras é jogo. previsível, tá? Eu acho que o Palmeiras é Interessante ponto. absolutamente previsível. Sim. Então, quando você anula as principais peças, ou esses jogadores mais importantes não estão inspirados, o Palmeiras não tem uma forma diferente de jogar. Então é um jogo bem previsível. Muito bem. Agora, não dá pra você falar que talvez um mau rendimento ou poderia ter sido melhor, isso seja atribuído ao adversário, à vontade do adversário. Você resume a isso. Não, Por mas que foi mais difícil hoje, não é Abel? isso, não. É porque o adversário deu a vida. Ele dá a vida Eu acho que contra são o Palmeiras. coisas diferentes. Explicar que você não consegue jogar por conta disso é errado. É errado. Mas eu também acho que os times, eles... Até pra enfrentar Flamengo e Palmeiras hoje, eles precisam ter uma atenção maior e muitos deles encaram um jogo talvez de uma outra forma. Eu acho que você resumiu bem, cara. Eu falei aqui no começo, né? Só porque o Palmeiras estava com uma dificuldade que normalmente ele não tem na fase de grupos contra essas equipes menos qualificadas. Se a gente olhar aí para todos os anos anteriores da era Abel, quando o Palmeiras pegou os Cerros Portenhos da vida, os Sporting Cristal, sei lá, cara, outros Petroleiro. times aí, que andaram caindo no grupo do Palmeiras, Bolívar, né? Aí fora da altitude, né? Essas equipes, sempre o Palmeiras teve esse número grande de chances que ele teve ontem no primeiro tempo e teve um aproveitamento maior. E aí o jogo ficou tranquilo. Ontem ele não consegue ter esse aproveitamento, ele toma um empate num chute de extrema felicidade. Assim, única finalização. E de novo, eu vou respeitar as opiniões contrárias, mas, cara, não tem na minha cabeça, não tem o que falar do Carlos Miguel nesse jogo. Falaram que falhou? Não, eu não falei. Não. Eu imagino que você não tenha falado. Não, mas indefensável. Assim, porque, né?
Você ouve alguma coisa, o chute foi embaixo. Aquela câmera de trás mostra o chute curva, foi né? embaixo. O que eu falei, pelo amor de Guilherme, eu Deus. vou repetir aqui. Não, eu Se não ouvi o que sair você todo falou, cara. mundo do campo, se sair todo mundo do campo, esvaziar tudo, ficar um cara só cruzando a bola, nunca mais esse cara vai acertar o chute. Foi isso Da que eu forma falei. que ele acertou. Nunca mais. Ele pode tentar sozinho no campo lá do O Sport que pode se Cristal, falar é que ele tava livre, né? Porque o Kelvin largou, mas abandonou também- ali, mas também era uma situação também- de jogo pontual que foi ninguém uma imaginava, né? Foi um chute que o cara acertou e foi a única finalização do Sporting Cristal. Só teve mais uma no fim, que finalzinho, foi a né? defesa do Carlos Miguel. Foi uma bela defesa, aliás. Foram 2 finalizações. Então eu acho que o Palmeiras não teve um jogo tão ruim assim. E eu acho que ele tentou de várias formas. Ele tentou por cima, fez o gol com o Murilo. Tentou o Flaco Lopes, estava impedido, ele fez um gol de cabeça, o Alan chutou na trave. Acho que o Palmeiras tentou, mas era um dia que faltou capricho ali. Uma na no primeiro tempo que conclusão. o Arias, na pequena área, finaliza, a bola bate no zagueiro e sai. Aliás, como as finalizações do Arias são quentes, né? Ele é muito Isso você percebe no goleiro, você percebe na variação da bola, se você prestar atenção. Quase nunca é um chute simples, que o goleiro vai encaixar assim no meio do gol. São finalizações quentes, a bola vai variando. O Arias, cara, um jogador interessantíssimo em vários aspectos, né, na entrega física, mas a finalização dele também é muito boa. Agora, o que eu ia dizer só pra completar, então nesse cenário de primeiro tempo que o Palmeiras não fez o que ele normalmente faz contra essas equipes, que é enfiar um gol atrás do outro, e aí algumas goleadas históricas, jogos que são fáceis, que perdem até a graça no primeiro tempo, no comecinho do segundo, aí começou o que eu vejo como um problema, assim, do Palmeiras do Abel. Em alguns momentos entra nessa história assim, o jogo tá empatado já num estágio avançado da partida, o time começa a cruzar muita bola. Jogar na área. Você tem a impressão que falta 5 minutos para acabar o segundo tempo inteiro, que o Palmeiras começa a cruzar muita bola Sim. e tal. Então isso realmente acontece, mas eu entendo, como eu falei aqui, né, que a vitória foi justa, principalmente Não, e porque assim, para mim o pênalti foi bem marcado. E a oscilação, óbvio que tem a ver com algumas ausências, porque o Vitor Roque evidentemente faz muita falta, Sim. como o Arias também fez muita falta contra o Corinthians. Agora, não dá pra gente entender que o time do Palmeiras parou de jogar, tem feito partidas ruins. É claro que o torcedor ficou frustrado por não ter conseguido a vitória diante do rival com 2 homens a mais. É claro que isso pesa. Mas não dá pra falar que o trabalho é ruim, que o Palmeiras realmente tá jogando mal. Cuidado, vamos falar que você tá advogando pro Abel, hein? Não, Porque eu não, falo não, isso, os caras eu falam já de passar falei aqui, pano. eu acho que não é um super também, eu time. concordo com você. Eu acho que em determinados momentos concordo com você. o Palmeiras se mostra uma equipe previsível, como vocês acabaram de colocar. As coisas estão difíceis. O time começa a alçar bolas na área, mas é uma estratégia que todo mundo adota. É difícil mesmo você superar um time totalmente no campo de defesa. Você precisa de muita criatividade, você precisa explorar os lados do campo, você precisa também da inspiração dos atletas dentro de campo, alguém que ache um drible, Exato. tire um coelho da cartola. E outra coisa que eu quero deixar claro aqui: quando você investe bastante para ter os melhores, é para que eles façam a diferença em determinados momentos quando a coisa tá muito equiparada. Quando o time adversário consegue fazer um bom jogo taticamente, consegue anular algumas coisas, algumas dinâmicas, aí você tem os melhores pra quê? Opa, tá difícil na parte tática? Tá difícil de encontrar espaços? Eu vou contratar um jogador que realmente vai tirar um coelho da cartola. Um chute de fora da área, Exatamente. um drible, E em determinados momentos, muitos jogadores do Palmeiras conseguiram isso. Você vê o Marlon Freitas batendo de longa distância, Sim. Andreas Pereira achando um homem lá na frente, o Vitor Roque numa jogada individual, o Arias num golaço contra o Bahia. Perfeito. Não é um super time e tá longe de ser uma porcaria porque oscila na temporada. Mas contra o Corinthians jogou mal. Aquele dia jogou mal. Eu tava lá no Isso. estádio. Inclusive, ô Leandro, eu não me conformo com uma coisa. No dia do jogo Palmeiras e Corinthians, houve 2 faltas para o Palmeiras no limite da área. Muito bem. Você tem 10 jogadores na linha, certo? 10 jogadores na linha. O outro tem 8. Um vai cobrar falta. Sobram 9. O outro tem 8. Só que tem 5 na barreira. Então, você tem 8 jogadores contra 3 do adversário. Faz uma jogada, meu Deus do céu. Os caras chutaram a falta
Uma foi pra fora, outro goleiro pegou. Então são coisas que um time do calibre do Palmeiras não pode fazer. Agora, esse negócio de cruzar muita bola na área, o que acontece? Quando o adversário joga fechado, ele induz o outro time a cruzar a bola na área, porque ele tem uma linha de 5, às vezes uma linha de 4. Você não consegue penetrar ali. Então é natural que quando você tá com a bola, você acaba cruzando na área. O que o Palmeiras precisa fazer realmente é ter laterais, por exemplo, o Kelvin na lateral esquerda. Eu tô discordando dessa decisão. Eu tô preferindo o garoto. Então, eu tô preferindo o garoto. O Kelvin não tem profundidade. O mesmo Giai, quando o Alan vem por dentro, né, que ele é canhoto, o Giai tem que passar ali. Ele não passa uma vez. Ele não vai no fundo, e os chutes que ele deu pro gol ontem, 2 chutes então, muito assim, tortos. tem alguns problemas o time. Era pra ter ganho mais fácil ontem, mas também não é nada do outro mundo. O Palmeiras tá com 4 pontos, vai classificar. Talvez não faça a melhor campanha, como ele faz sempre, mas vai classificar. E os outros anos ele fez a melhor campanha e não ganhou o título. Eu acho que tem uma boa chance ainda. Mas Vencer o Sport Cristal no Peru, o jogo contra o Barranquilla vai ser aqui. Que agora o Flamengo e os dois contra o Cerro, né? já tem já tem times pontos, com 6, né? é difícil esses times tropeçarem, né? Pode ser, Mas você acha Palmeiras. difícil o Corinthians perder ponto na Colômbia? Não, pode ser o Flamengo. Não sei. E acabou lá, Mas o Ben Shelton importante é ganhou. classificar, porque depende muito do cruzamento. Às vezes você faz... Por exemplo, teve uma vez que o Boca ficou em segundo. O Palmeiras jogou com o Boca e perdeu. Que o dia que o Benedetto acertou um chute no meio do campo. Eu acho Depende do adversário. Pô, dificilmente alguém faz 18 pontos, cara, tirando o Palmeiras, né? Nos últimos anos, em algumas oportunidades, acho que chegou a fazer 18 pontos, né? 18, 16. Em 2022 fez a melhor campanha, com 22 gols de saldo, com 18 pontos. Perdeu só 2 pontinhos. Acho que ainda dá pra brigar. Porque pra mim o Palmeiras é favorito nos 4 jogos que ele tem aí. Ele é favorito contra o Barranquilla aqui, ele é favorito contra o Sport Cristal no Peru e contra o Cerro Porteño no Paraguai e no Brasil, gente. Pra mim ele pode ganhar esses 12 pontos ainda. Eu entendo essas dificuldades, Calil, que eu falei da questão do cruzamento, né? Mas acho que dá pra trabalhar melhor, como você mesmo citou. Eu discordo dessa questão aí do Kelvin improvisado. E, Lê, não tá dando certo. vi aqui que saiu o áudio do VAR, foi divulgado, né? E, cara, exatamente, acho que a discussão que às vezes a gente tem, que a gente ouve da boca de treinadores, a questão, ele pelo menos tinha que ir no VAR olhar o lance. Que eu acho que é sempre um ponto de partida da discussão que é errado. Principalmente se a gente for levar em consideração como o VAR é utilizado, qual que é a regra, qual que como ele foi estabelecido pela FIFA, que é o seguinte: o árbitro falar para o árbitro de vídeo, a gente já falou isso umas 500 vezes aqui, o árbitro falar para o árbitro de vídeo o que ele viu em campo. E aí, se não foi aquilo que ele viu, ele corrige. O árbitro falou para o árbitro de vídeo que não tinha nada. Eu li aqui. Olha o árbitro, vai aparecer o árbitro. Não, ele tá próximo. É que ele não. Ele cita provavelmente, o Calil. Calil, ele viu em cima. Em cima não tem nada. Ele falou pro VAR, não teve toque nenhum. Não teve toque. E aí o VAR fala, não, teve um toque. Gente. Você vem ver. Pra mim também tá claro. Isso mas enfim, pênalti. tem muita gente falando. Aqui no chat a gente respeita todo eu mundo. acho que não é um roubo, é uma decisão. Tem gente que pode achar que isso aí não foi suficiente pra derrubar o jogador. Olha onde tá o árbitro. Isso que não me conforma. Mas é por trás do toque, né, Calil? Ele provavelmente olha em cima. Mas e é o muito toque, próximo. o toque é por trás, olha embaixo. onde tá o árbitro. Eu acho que o VAR não deveria ter também chamado. acho. É a Não, minha opinião. mas Calil, como o VAR funciona? O árbitro fala pro VAR, ele não tem toque. O VAR fala, tem toque. Se é algo diferente do que ele viu, e tem um toque embaixo, o pé direito com o pé direito. Então, mas essa fala aí do árbitro de vídeo com o árbitro de campo é porque o árbitro de vídeo entendeu uma coisa, certo? Sim. Mas pra mim ele não deveria nem acionar Na o árbitro de Europa campo. não seria chamado. Entendeu? Mas é porque é o que o Guilherme tá falando. O que você viu no lance aí? Eu não vi nada. O cara mas se na jogou. Europa ninguém Aí ele fala uma falaria, coisa né? diferente do que o árbitro de campo viu. Lê. Eu acho que na Europa não Acho. seria chamado. A questão pra mim é a seguinte, eu não vou nem me meter. Exatamente. Ele tá próximo do lance, o que ele interpretou ali tá Ele que interpretado. se vire. Ô, Calil, Se vire. outro dia na Liga dos Campeões em Arsenal e Bayer Leverkusen, o árbitro marcou um pênalti absurdo pro Arsenal. E o VAR não chamou, né? Em cima do que você tá falando. É o contrário, né? Mas a gente observa
que mesmo lá, esse tipo de coisa gera discussão e às vezes tem um chamado. Sim. Só Eu isso não acho que mesmo. tenha sido um escândalo, Só tá? jogou, principalmente porque o árbitro falou que não tem toque, o árbitro Não, de agora- vídeo relata pra ele que Mas é o eu toque. acho, ô, Guilherme, só que o Abel não deveria falar esse negócio de contra tudo e contra todos. Porque se fosse assim, não tinha dado pênalti. Ah, não, isso Aí é eu outra acho coisa. que ele Sim. poderia falar, ó, pô, Sim. teve um pênalti. E ele tá dando cutucada na Comebol já desde a outra partida, que ele falou que o VAR da Comebol E não foi funciona. chamada a atenção dele também. Então, né? sabe, essas coisas que o Abel às vezes se perde, porque ele é um grande técnico e ninguém discute. Agora, as declarações dele, a postura dele na beira do campo, são coisas que ele poderia melhorar. E ele não está melhorando. Ontem, por exemplo, era dia dele falar da alegria da vitória, explicar os caminhos táticos que ele buscou para fazer os gols. E não ficar, sabe, cutucando Comebol, contra tudo e contra todos. Isso aí é. Um abraço pra Eu não gosto. galera do chat aqui. O Roger dizendo que o investimento do Palmeiras não corresponde ao futebol. O Maurício, meu parceiro Maurício Duran está aqui no chat falando que foi pênalti. Abração, mano. Tamo junto, hein? Fábio Luiz, que Abel Ferreira até 2035 no Palmeiras. Cadê aqui, ó? RS. Palmeiras está sem repertório, extremamente ineficaz no ataque. Outra, falta um centroavante. Luigi é limitadíssimo. Eu não concordo, eu não gosto de usar a palavra repertório, porque ela não me parece adequada ao futebol. Mas já que ele quis usar, eu não concordo. Acho que o Palmeiras tentou ontem de várias formas. Tentou com o chute de fora da área, tentou pelo alto, fez o gol, fez um outro que foi anulado. O Alan tentou conduzir a bola, tentou chutar de mais longe. Eu não acho que o Palmeiras só tem um jeito. É que ontem a bola não entrou. Aí os caras não tá. E outra, faltou um finalizador. O Vitor Roque não estava. Ninguém explica direito, né? Qual que é a contusão Esse é o problema, dele. né? Ninguém Porque fala toda nada, hora né? a estranho, né? expectativa é que ele vai voltar. E ele não tem ficado nem no banco. Ou seja, ele não tem condições. Ele estava ficando no banco no Campeonato Paulista. Ele entrou na final e fez o gol. O Palmeiras foi campeão. Depois ele sumiu. Mas não faz cara. sentido, né, Calil? Não é muito lógico a linha do tempo de utilização do Vitor Roque, né? Dele se machucar na semifinal, aí ele ser titular numa decisão, meio no sacrifício, você até entende. Aí depois ele começa a ir pro banco, entra em alguns jogos. E agora nem no não banco. tá tão bem, aí ele é cortado da estreia da Libertadores, aí ele começa a não ir pro banco. Contra o Corinthians também. Esse é o tipo de coisa que a gente não via acontecer no Palmeiras nos últimos anos, né? Na era Abel. Você tem uma situação médica de um jogador isso aí é coisa do São Paulo, no Corinthians e na acontece, no Palmeirolândia, Santos também. que também acontece lá, fica tudo entre lá, né? Agora, o que a gente tem Ninguém que falar... informa nada, então a gente fica pensando Mas tudo. o que a né? gente tem que falar ontem, que eu fiquei pé da vida, eu que nem sou palmeirense, foi o seguinte. O Palmeiras estava lutando para fazer o segundo gol. Fez o segundo gol de pênalti, a gente já discutiu aqui. Quando entra a bola do segundo gol, o Abel manda aquecer o Felipe Anderson e o Lucas pelo amor de Evangelista. Deus. Por quê? Porque o Palmeiras precisava ficar mais com a bola. Se você tá ganhando e você fica com a bola, se a bola não vai pro outro lado, você ganhou o jogo. Como é que o adversário vai fazer o gol sem a bola? Cara, o Lucas Evangelista e o Felipe Anderson, eles entraram muito mal. Eles foram os culpados pelo sufoco que o Palmeiras passou. O Felipe Anderson... Tem que dar o salário dele pro Carlos Miguel, Porra, Felipe ele Anderson. pegou Se uma não é bola ele- aqui do lado direito, eu falei, bom, agora ele vai segurar, Pelo amor ele vai de Deus. esperar o lateral passar, fazer uma jogada. Porra, ele cruzou lá na casa do André né? Galvão, cara. E o Evangelista perdeu a dividida quando o Carlos Miguel faz aquela defesa milagrosa, foi porque deram uma bola pro Evangelista, que tinha acabado de entrar, ele perdeu uma bola pra um cara que tava jogando a 85 minutos. Então, sabe, essas coisas que tem que ser cobradas. Como é que dois jogadores que custaram a fortuna que o Evangelista e o Felipe Anderson custaram, entram na partida dessa forma, dormindo? Isso não pode acontecer, é coisa séria, tá valendo Felipe Libertadores. Anderson Eu não atuo Sleep Anderson. voltou, né? Ah, Voltou, tá a, louco. voltou a ser assim um jogador E você viu que depois que ele errou no domingo, ele sumiu no jogo. altamente questionável. Domingo ele né? sumiu Não, no e jogo, ontem ele- sumiu também. Não dá, se não dá. Já perdi a põe outro, paciência, Não, pô. na já. verdade, ele nunca entregou o esperado. Né? Mas Se não assim, dá, vamos põe combinar outro, uma coisa. Mas, todo Ivan, mundo ele teve- contratava. Não, sim, né? eu Todo mundo concordo E contratava ele você. teve mas, momentos porra, melhores. Sim, ele teve momentos melhores. Quando o Palmeiras Mas ele emenda voltou. Flávio e o Vitor Roque, ele era titular naquele Ele voltou time. agora a Se machucou e a ser um pelo amor negócio de- negativo. Ele entra em campo e atrapalha. Só que eu ia dizer, Lê, o Calil sentiu Sim. falta de jogadas mais trabalhadas, mas assim, não tiro aqui a razão dele, mas essa sempre foi uma característica do Palmeiras do Abel. E
a jogada do primeiro gol ontem é uma jogadinha trabalhada de escanteio, né? Manjadíssima. O Palmeiras faz isso toda hora. O Palmeiras fez E isso. faz gol direto, O Palmeiras fez essa jogada 3 vezes seguidas contra o São Paulo na final do Paulista de aquela da virada, 22? 22. Cara, e entrou, né? Todas. Foi gol, depois entrou de novo, quase foi gol de novo. E é manjadíssima, mas entra toda hora essa jogadinha aí do Palmeiras. Aliás, um belo cruzamento do Alan de primeira. Ele tem essa qualidade também. E é isso, né? Murilo marcou o gol de número 500 do Palmeiras na Libertadores. Daqui a pouco o Soler volta. E, na verdade, ele vem pra falar do Palmeiras, mais detalhes. Cadê o Soler? Daqui a Sumiu, pouco. ele Daqui tá a junto pouco. com o Vitor Roque. pra O você- Ivan depois deu um beijinho ontem Ele nele. sumiu junto com o Vitor Você tem uma Roque. ele tá ideia? aí. Eu fiz o jogo do Cruzeiro essa semana. Se o Cruzeiro tivesse feito 2 gols, ele fez um, né? Contra a Católica. É. Ele teria feito o gol dele de número 200 em casa na história da Libertadores. O Palmeiras fez ontem o gol número 500. 500. E assim, tudo bem, era 200 em casa, mas você faz muito mais gol em casa, casa do que fora, né? exato. Então o Cruzeiro deve ter aí 300 e poucos gols. O Palmeiras chegou Se muito no número ainda, né? 500, cara. Se